Qual é a melhor região para reconhecer a sua cidadania italiana na Itália em 2025? Pois bem, irei usar aqui toda a minha experiência que eu reconheci a minha cidadania italiana em 2018, produzindo conteúdo aqui no Instagram e também no YouTube, onde eu ensinei centenas de pessoas a reconhecerem a cidadania deles de graça, pois eu reconheci a minha cidadania italiana sozinho, sem assessoria, sem pagar uma fortuna por assessoria, de graça e com acomodação gratuita, através do trabalho voluntário, que é uma plataforma, são websites muito utilizados por viajantes do mundo todo, e eu utilizei essa plataforma para economizar uma grana, uma outra fortuna. Eu economizei uma primeira fortuna com assessoria, depois eu economizei outra fortuna com a acomodação gratuita. Então, se você já me conhece aqui pelo Instagram ou pelo próprio YouTube, que é essa plataforma que esse vídeo está sendo reproduzido, você sabe que nesse exato momento eu estou morando na Austrália. Aí você se pergunta, tá, Matheus? Você fica produzindo esse tipo de conteúdo cidadania italiana, mas você está na Austrália? Que loucura é essa? Pois bem, eu já morei na Europa, já morei na Irlanda, já morei em Portugal, já morei na Itália. E com a cidadania italiana eu posso morar em qualquer país da União Europeia, trabalhar, ganhar em euro, sem precisar de visto nenhum. É só basicamente eu chegar lá, procurar um trabalho, uma casa, acabou. E na Austrália é quase isso. Eu tenho direito ao Working Visa Holiday, que eu posso vir aqui para a Austrália, um visto que me custou acho que 300 euros. Eu posso vir para a Austrália trabalhar, morar aqui, viajar pelo país, e se eu quiser, eu já estou no meu segundo visto, eu renovei meu visto, eu posso renovar por mais uma vez. E se eu quiser realmente morar aqui, é só procurar por um trabalho, que aqui na Austrália é muito comum, que o meu patrão ele esteja disposto a patrocinar o meu visto, porque eles precisam muito da mão de obra aqui na Austrália, e o salário mínimo aqui, senhores, é um negócio absurdo, é muito alto. Para vocês terem uma ideia, eu mudei de trabalho, eu estava trabalhando numa fazenda, onde eu ganhava cerca de 3 a 4 mil reais por semana, e agora eu ganho mais do dobro. No meu último salário dessa semana, trabalhando em construção civil, eu ganhei 9 mil reais alguma coisa por semana. Deu 2.400 dólares pela semana, é muita grana. Isso é só para vocês terem uma noção do benefício que é ter a cidadania italiana. Parando um cafezinho na Austrália, na Cremosa. E uma outra coisa, enquanto a minha água ferve para eu passar um cafezinho, para vocês terem uma noção, eu gosto de comparar o Brasil como se o sul do Brasil ele fosse mais parecido com o norte da Itália, e o norte da Itália ele fosse mais parecido com... e o sul da Itália ele fosse mais parecido com o norte do Brasil. E é tão comum que vocês podem ver também que na época que os imigrantes italianos eles foram para o Brasil, boa parte, a grande maioria do pessoal que foi do norte da Itália, né? Os italianos que moravam no norte, Veneto. A minha família ela também veio do norte. O Stefano Carminati, ele veio de Caravaggio, logo ao lado de Milão. Esses imigrantes italianos do norte, eles foram para o sul do Brasil. Por quê? Por ser uma região muito parecida, o clima parecido. Então, ser uma região realmente muito parecida, né? Essa região norte da Itália é muito parecida com a região sul do Brasil, e a norte do Brasil muito parecida com o sul da Itália. Então, é muito comum, se os seus descendentes, se os seus antenatos italianos, eles saíram do norte da Itália, é muito provável que eles estão entre São Paulo e o sul do Brasil. E o mesmo acontece se eles vieram do sul da Itália, é muito comum que eles estejam na região de São Paulo ou no norte do Brasil. E eu já conheci pessoas que reconheceram no norte da Itália, eu reconheci no norte da Itália, conheci pessoas que reconheceram no sul da Itália, e conheci pessoas também que reconheceram no meio da Itália. Tá, Matheus, mas por que você está falando isso, que você conheceu pessoas que reconheceram no sul, no norte, no meio? Porque, de uma maneira leiga para você entender bem, qualquer comune da Itália, ela pode reconhecer a sua cidadania italiana. Se você chegar numa comune hoje e bater na porta, eu gostaria de reconhecer a minha cidadania italiana aqui. Algumas elas vão fazer de tudo para não reconhecer,
porque eles têm um certo preconceito, eles discordam, porém você sempre tem que lembrar que a lei está do seu lado e a lei está ao seu favor, então você pode reconhecer a cidadania italiana. Porém, é muito interessante, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando só sobre comune, explicando para vocês como escolher uma boa comune e qual que é a melhor comune para você reconhecer a sua cidadania italiana. Aí esse vídeo aqui é especificamente sobre a região. Mas só para finalizar esse tópico que eu levantei, uma coisa que eu percebi quando eu estava procurando uma comune para reconhecer a minha cidadania italiana, e eu percebo que muitos brasileiros também procuram a mesma coisa, é alguém que já reconheceu naquela comune. Porque isso meio que valida a comune, ou seja, quer dizer que a comune já reconheceu a cidadania de alguém e ela sabe como o processo funciona e, na teoria, ela também irá reconhecer a sua, o que é válido. E é realmente isso que as assessorias elas fazem. Elas vendem não o processo em si, elas vendem segurança. Elas sabem uma comune que reconhece a cidadania italiana e elas vão te levar para lá, porque elas geralmente já conhecem os lugares, as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, o que fazer, como fazer. Ela basicamente vai chegar lá, você vai perceber que as pessoas que trabalham naquele órgão público, os servidores públicos, eles já conhecem o seu assessor, vai dar bom dia, tudo bem? E o seu processo irá caminhar de uma maneira mais tranquila. Porém, é um valor altíssimo e eu sempre falo que depois que você reconheceu como assessoria, você irá perceber que você conseguiria fazer o processo sozinho com os 2 pés nas costas, de tão simples que é. Porém, mais uma vez, só para finalizar esse tópico, o que eles vendem é a segurança. Eles basicamente vendem uma comune que eles sabem que o processo pode ser feito lá, ou seja, que elas fazem o processo, reconheceram o processo de várias pessoas que eles inclusive já assessoraram, irão usar essa mesma comune para assessorar você. E antes da gente falar sobre qual que é a melhor região de fato, os vias de fato da Itália para reconhecer a sua cidadania italiana, é bom que você tenha consciência caso você tenha algum conhecido na Itália. Porque se você tiver conhecido, de pouco importa a região que você vai. Afinal, você vai tentar negociar com esse conhecido, oferecer para ele uma ajuda de custo, pagar aluguel, para que você more na casa dele e reconheça a sua cidadania italiana lá. Afinal, ele provavelmente já fala italiano, vai te ajudar com a tradução. O que eu não falava italiano, e acredito que também você não fala. Se você não fala, já começa a praticar no Duolingo para aprender. Porém, se você tiver um conhecido, você vai fazer de tudo para ir morar no conhecido, a não ser que esse conhecido ele mora em uma cidade muito grande como Milão. E se esse for o caso do seu conhecido, pergunte se ele conhece alguém que mora em uma comune um pouco menor. Uma comune um pouco menor, porque geralmente a cidade de Milão, mesmo que você queira conhecer lá, a fila de espera é muito grande, e não vale a pena conhecer lá. E você vai querer uma comune menor, pois a fila de espera é menor e isso vai ser mais tranquilo para você, ou seja, o tempo de espera para finalizar o seu processo vai ser muito menor, ou seja, você vai reconhecer a sua cidadania italiana muito mais rápido. Eu vou falar um negócio para vocês, a Itália é muito parecida com o Brasil. Por que eu vou falar isso? Para que vocês entendam a diferença cultural de norte a sul. Por exemplo, o norte da Itália é a capital econômica do país, ou seja, lá é onde está mais o dinheiro do país. E o sul é conhecido como ser aonde o pessoal do norte vai ter as férias. É muito paradisíaco, o custo de vida mais baixo, porém a economia lá é sempre mais fraca. Por isso que o sul da Itália ele é mais pobre do que o norte, porque a economia que move ali o dinheiro, que bombeia o sangue financeiro da Itália está mais no norte, e no sul o pessoal vai mais para tirar férias. Essa é uma grande diferença, tanto é que geralmente quando o pessoal emigrou da Itália para o Brasil, geralmente o pessoal do norte foi para o sul do Brasil, pois o clima e a região é muito parecida. Tanto é que os meus antenatos que saíram da Itália, eles saíram de uma região próxima de Milão, que é bem ao norte da Itália, e eles foram para o sul da Itália. Então é muito comum que italianos daquela época que saíram do sul, eles foram para São Paulo, o norte do Brasil, e os italianos que saíram do norte do Brasil foram para São Paulo ou para o sul do Brasil. E por fim, a região que eu, Matheus, iria reconhecer a minha cidadania italiana. Eu percebo que muita gente vai direto para o norte, exatamente por aquilo que eu acabei de falar. Porque o norte, lá que está o dinheiro, lá que está o money, que está o cash, o faz-me rir. E isso acaba fazendo com que muitas assessorias antigamente escolhiam o norte da Itália. E uma coisa que aconteceu recentemente, engraçada, que quando alguém me perguntou, Matheus, onde você reconheceria, eu respondi essa pergunta já faz alguns anos. E depois que eu respondi essa pergunta, eu comecei a prestar atenção que várias assessorias novas começaram a surgir no sul da Itália, que é exatamente a região que eu iria reconhecer. Mas você fala, Matheus, por que se todo o dinheiro, se a economia é forte está no norte?
porque o Sul é mais barato e como você vai ficar de 3, 4, você não tem uma exatidão de quanto tempo vai demorar a sua cidadania, a média geral é de 3 meses para quem faz um bom planejamento, você vai exatamente para o Sul, porque vai demorar, vamos dizer, 3, 4 meses. A qualidade de vida no Sul é muito boa, você pode encontrar lugares paradisíacos como Puglia, Sicília, Sardenha, são lugares sensacionais, custo de vida muito mais baixo do que o Norte. Tem gente, por exemplo, que encontra acomodação por 150, 250 euros por mês, o que é uma pechincha, é muito barato, muito barato. Ou seja, se você for ficar 3 meses, só a acomodação é 250, mais o custo que você vai ter com alimentação por mês vai ser por volta de 200 a 300 por mês, ou seja, você vai gastar ali 500 euros por mês, ou seja, 1.500 euros se você precisar ficar 3 meses. E se você for com assessoria, eles vão te cobrar, a média mais ou menos é de 2.500 a 5.000 euros, ou seja, olha a quantidade monetária que vocês irão economizar. Então, se eu, Matheus, fosse reconhecer hoje, eu iria para o Sul e depois do Sul eu poderia fazer como eu já fiz. Morei na Irlanda, na própria Itália, Portugal e agora eu estou morando na Austrália, ganhando basicamente 2.500 dólares por semana, que dá mais ou menos a média de 9 a 10 mil por mês. Ou seja, por semana eu ganho por volta de 9 mil reais. Ou seja, por mês eu tiro ali entre 35, 36 mil reais, 38 mil reais por mês. É muita grana. Então, depois de ter gastado tanto viajando a Ásia e a Europa e a própria Austrália, agora finalmente eu parei um pouco, morando aqui com a Cremosa, eu estou conseguindo economizar uma grana. Então, fica atento, pois eu não sei quando esse vídeo vai ser lançado, porque eu quebrei meu computador. Eu estou tentando achar algum outro computador para editar e remover o áudio do meu microfone. Mas a ideia desse vídeo, dos próximos vídeos, é que serão vídeos mais assim, onde eu ligo a câmera, falo, coloco no máximo a música de fundo, sem cortes especiais, nada muito coisa de cinema, porque eu quero trazer informação para quem realmente quer colocar a mão na massa, arregaçar a manga e fazer acontecer sozinho. Então, se você quer mandar mensagem para mim e perguntar, Matheus, quanto que você cobra para fazer o meu processo? Eu recebo mensagens assim diariamente e eu sempre falo, eu não cobro nada, eu não vou fazer por você, o que eu posso fazer é te ensinar como que você pode fazer isso sozinho. Então fique atento, pois na primeira semana de janeiro de 2025 eu irei fazer 3 lives e depois eu irei relançar o curso que eu tirei do ar aqui do YouTube, o curso completamente atualizado com toda a informação necessária que você precisa saber para reconhecer a sua cidadania italiana sozinho e de graça. Então, no mais, arrivederci.